O negócio não é o dinheiro. O negócio é o caráter. Nós temos a coisa mais essencial para nós brigar em tudo nesse país nosso, que é a nossa cara. Colocar a cara para fora, não se esconder, você entendeu? Quem proíbe nós de pôr a cara para fora no meio da rua? E é a coisa que afeta eles. Porque você pôs a cara para fora, opa, eu tô aqui. Ué, para aí, eu sou cidadão. A Ferros ela foi criada, se eu não me engano, em 2007, né? Uma empresa nova que nasce de capital misto, capital brasileiro, mas de capital norte-americano, inglês e australiano. E a Ferros tinha pretensões de, ainda tem, né? De ser uma grande empresa e de criar um sistema logístico próprio, tanto de exploração, transporte e exportação do minério. Então por isso que ela queria construir esse mineroduto. O mineroduto ele parte de Congonhas até Presidente Kennedy, processo de licenciamento dela. Colocava que o mineroduto ia cortar 22 municípios, aí tinha uma extensão de mais ou menos 400 quilômetros. Presidente Kennedy onde ia ser construído um porto para o escoamento do minério. O que é o mineroduto? É uma grande tubulação que transporta, é um modal de transporte de minério de ferro ou de outros minerais. Então, a grande tubulação que transporta esse minério diluído em água. Faz como se fosse uma pasta desse minério e transporta ele através do bombeamento de água. E o volume de água utilizado é muito grande. Essa tubulação, para ser implantada, ela tem que retirar tudo que está no caminho. Então, seja casa, plantação, nascentes, córrego, abre como se fosse uma estrada para instalar o mineroduto. E assim, com o bombeamento, ele vai transportando o minério. Normalmente vai da mina até o porto. Então, o povo brasileiro mesmo nem sente o cheiro do minério de ferro. Fui nascida aqui, aos 3 anos perdi o meu pai e fiquei aqui com minha mãe, com grande sofrimento para ela manter esse terreninho que nós aqui moramos hoje. Com a grande luta que ela teve, então eu tenho um grande amor por esse lugar. Nunca queria que eu vender nada desta terra, não queria que aqui fosse destruído, nunca quis, porque eu sinto aquele amor, aquele trabalho, aquele sofrimento que minha mãe passou. Uma das estratégias da Ferros, e aí não foi só a Ferros que utilizou, mas outras empresas mineradoras também, foi o quê? Foi fatiar o processo de licenciamento. Isso dificulta por quê? Porque quem vai analisar o empreendimento não tem dimensão do todo, dimensão do impacto territorial, nas bacias que esse empreendimento pode causar. Então a Ferros fazia o quê? As minas eram licenciadas em âmbito estadual, o mineroduto foi licenciado em âmbito federal no IBAMA e o porto também em um outro processo em âmbito federal no IBAMA. Todo empreendimento que causa impacto ambiental, ele é preciso passar por um processo de licenciamento, né? Que é a licença prévia, a licença de instalação, de operação. Ela entra com o processo de licenciamento no IBAMA, antes mesmo do IBAMA analisar, antes mesmo de consultar as comunidades, dos técnicos do IBAMA fazer uma avaliação criteriosa se há ou não a viabilidade técnica, ambiental, social da implantação do mineroduto, o governo de Minas, na pessoa do então governador Antônio Anastasia, assina um decreto que declara de utilidade pública para fins de desapropriação o mineroduto da Ferros. Então, ou seja, todo o terreno que vai ser estabelecido para a faixa de servidão
fica agora com pertence da Ferros, né? E aí ela faz o que ela quiser. Mas agora sobre assim, a pressão a mais que teve foi quando eles falaram para nós sobre a negociação, que se não chegasse aonde a negociar, os homens, né, passavam de qualquer forma e apresentou a carta do governador. Eu lembro esse pedacinho, que não tinha nada que impedisse. Se ele quisesse, se a gente concordasse, tudo bem, não quisesse, passava. Quer dizer, a pessoa ficava no prejuízo, mas avaliava de acordo com eles, né? O valor que ele achava, mais ou menos. Agora, uma casa que a pessoa mora, por muito ruim que ela seja, não pode ser barato. Tem que ser uma avaliação muito grande para, né, cobrir toda a tragédia. Primeiramente, eles vieram medindo, né? Aí chegou na minha casa, deu o ponto certo, no meio certo da minha casa. Aí, então, eles chegaram em mim e falaram pra mim, ô dona, deu na sua casa. Eu falei assim, na minha casa, como assim? Aí, o que aconteceu? Eles voltaram da outra vez e falaram pra mim, você vai ter que sair sim, a gente vai indenizar a sua casa no valor de 20 mil reais. Aí, bom, eu falei pra ele assim, nossa Deus, minha casa foi constituída com a ajuda de amigos, né? Mas mesmo por 20 mil eu não vou sair daqui não. E bom, eu não saí. Eu falei pra eles, não vou sair não. E se vocês tiverem de passar mesmo, vocês vão passar pra cima. Pra cima da minha casa eu não saí. Igual falar o pessoal, não vamos prezar nem o lado financeiro. Vamos prezar pelo lado em um contexto, vamos fazer um contexto de tudo. Porque não adianta me pagar 500 mil reais, 1 milhão de reais minhas terras aqui. Mas eu tenho que me preocupar com meus vizinhos, com o outro lá que vai sofrer muito também. Isso não é o dinheiro. E o próprio tratamento também na negociação. Uma negociação sem isonomia. Aqui em Viçosa foi muito comum, quando pegava uma negociação com um professor universitário, o tratamento era de uma forma. Quando era com um agricultor, o tratamento era de uma forma totalmente diferenciada. Então, sem uma negociação adequada, sem isonomia, sem parâmetros, sem também uma devida esclarecimento e das informações corretas e qualificadas do que seria o empreendimento. Porque quando os representantes das empresas iam nas casas e quando as mulheres eram sozinhas, eles eram muito mais violentos, né? Muito mais incisivos, que iria passar de qualquer forma o mineroduto e que ela teria que aceitar. E principalmente com mulheres viúvas, que não tinham, né, um discurso masculino próximo, como se isso fosse proteger, mas a gente percebia como que até a questão do valor pelo terreno, a empresa colocava um valor bem menor do que era o valor que valia mesmo aquele terreno, né? Se com os atingidos homens isso já era complicado, com as mulheres e viúvas era muito mais. A gente passou a perceber uma série de violações de direitos que as mulheres sofriam pelo fato de serem mulheres, né? E ao mesmo tempo a gente percebia também que as mulheres eram as que mais se colocavam à disposição de lutar e de resistir a esse projeto, né? E quando a gente foi ver os impactos do mineroduto, o que a Ferros colocava, que era uma construção simples, uma abertura pequena de 15 metros, quando a gente foi ver na prática, essa abertura variava de 30 até 70 metros, dependendo da declividade do terreno. Então você tinha uma remoção de terra enorme, você tinha destruição de casas. Nessa remoção de terras, você tem assoreamento dos córregos, você tem assoreamento de nascentes. Então você tem uma degradação desses corpos hídricos próximo à implantação do mineroduto e também todo o impacto social que tem com a implantação da obra. Desde 2002 que a cidade vem sofrendo cotidianamente com racionamento de água, com falta de água nos bairros mais altos. Então a população, principalmente da periferia, dos bairros altos, ela já estava sensibilizada por essa luta pela água, né? Ou não é piada de salão, não tem água para o povo, mas tem a mineração. Que o mineroduto passar vai estragar nossas vidas, nosso ambiente, como pode falar, nossa vida. É o que eu tenho a dizer, porque imagina a gente viver sem água. Como que a gente vai fazer?
Sem água, pode falar sem tudo, né? Sem a água é sem tudo. Então foi aí que nós colocamos esse dilema. Ou Viçosa escolhia pela água ou escolhia pelo mineroduto. E aí a população fez sua escolha, escolheu pela água. Meu amigo, não é brincadeira não. Se o mineroduto entrar, ele vai causar muita devastação. Vai, 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 vai destruir nossas nascentes, afetando a nossa água, afetando sua saúde, afetando toda a gente. Vai, 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 vai destruir nossas nascentes, afetando a nossa água, afetando sua saúde, afetando toda a gente. Aqui não, meu amor, aqui não, meu senhor, aqui não, seu doutor, mineroduto, aqui não. Aqui não, meu amor, aqui não, meu senhor, aqui não, seu doutor, mineroduto, aqui não. Eles não chegaram aqui a pesquisar nascente nenhuma. Por terra eles não tiveram nada, porque você pode ver que a gente tem várias nascentes. Eu mesmo aqui tenho duas nascentes desse lado, a gente tem nascente do outro lado aqui. E eles não chegou a pesquisar, porque você tem que vir por terra para você ver onde é que a água nasce. Você vê uma nascente é uma coisa. Agora você vê por cima, igual vocês fizeram, né? É outra coisa completamente. Você vê uma lagoa aí, tá aí, mas de algum lugar tem que vir essa água, né? Então a empresa ela que ganha o direito de explorar isso, ela contrata uma empresa terceirizada, uma empresa qualquer, para fazer os estudos. Essa empresa ela tem que ter profissionais capacitados de cada área que vão fazer os estudos. Aí a gente pode pensar assim, mas é engraçado, né? A gente contrata o lobo para tomar conta das galinhas. É mais ou menos por aí mesmo. A Ferros, para ela obter a licença prévia, ela precisa apresentar um estudo de impacto ambiental. E aí apresentou um estudo de impacto ambiental porco, extremamente simplificado, apresentando os impactos, minimizando, subestimando todos os impactos ambientais e sociais da obra. Então a gente começou a se empenhar, principalmente enquanto AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros, para construir uma argumentação técnica que confrontasse a que era colocado pelo EIA-RIMA do mineroduto. E nessas reuniões, nessas conversas com as organizações sociais, a gente viu que era necessário mapear as nascentes da região, porque se o mineroduto iria atingir o principal recurso hídrico, né, do local, então quantas nascentes de fato seriam atingidas, né? Quais recursos hídricos seriam atingidas? Onde estão essas nascentes? Qual a importância dela para a agricultura familiar? Eram várias questões que estavam, né, postas lá, mas que tinha que ter um respaldo técnico, porque nas esferas jurídicas, nas esferas institucionais, é a argumentação técnica que pesa, né? E aí, nesse relatório, a gente foi para todas as comunidades rurais atingidas em Viçosa e começamos a mapear, pegando as coordenadas geográficas, registrando imagens de todas as nascentes para confrontar a argumentação do EIA-RIMA. E nessa confrontação a gente viu que o EIA-RIMA falava que em Viçosa, acho que 6 nascentes, se não me engano, seriam atingidas apenas. Quando a gente fez nosso levantamento, a gente encontrou mais de 30 nascentes atingidas. Então o impacto seria completamente diferente, era um impacto muito mal mensurado pelo EIA-RIMA. Aí até comentei com eles assim, falei, mas vocês vieram aqui, entraram, marcaram, deixou as tranqueiras abertas aí, não falou nada, criação saindo. Ele falou, mas eles não poderiam ter feito isso não. Eu falei, pois fez. Ainda falei assim, essa marcação SUS aí vai passar na nascente. Eu tenho a nascente, eu tenho meu poço semestesiano que abastece a casa aqui e vai passar nela. E pelas leis que eu conheço não pode invadir. E falei outra coisa, meus poços aqui, os tanques, minha lagoa aqui, são tudo assim cadastrados, não são
assim, clandestino não, né? E a narrativa da Ferros era totalmente diferente da prática dela. E a Ferros tomava muito cuidado, esse zelo da narrativa dela. Não só a Ferros, mas é um modus operandi dessas mineradoras de construir uma narrativa como se fosse trazer somente benefícios para as regiões. E o empreendimento ele chegou aqui em Viçosa e foi muito interessante porque é o famoso pão e circo. Pipoca na praça, aquelas coisas, canequinha personalizada para os vereadores, com discurso de desenvolvimento, que o mineroduto traz desenvolvimento, mas isso para o município não ia ficar nada praticamente, né? Muito pouco. Então a chance de uma empresa ir para um local, né, e trazer esse discurso de progresso, de que vai melhorar a vida da população e da juventude, isso acabava sendo muito aceito por algumas pessoas, achando que poderia melhorar. Mas à medida que a empresa foi se aproximando, foi percebendo quanto que isso na verdade é falso e é violento, né? Não era só uma questão das famílias serem afetadas, mas uma questão coletiva. Porque o impacto é coletivo e se trata também da extração de bens públicos. E como bem público, quem tem que decidir o que vai ser feito ou não é o povo brasileiro. Então nós temos que debater sobre isso. E aí tiramos de fazer uma Assembleia Popular. Foi na Câmara de Viçosa e a Assembleia Popular ela saiu com alguns encaminhamentos. Um deles foi construir uma grande manifestação contra a implantação do mineroduto. Outra, entrar com uma denúncia no Ministério Público Estadual e também reforçar o pedido de implantação da área de proteção ambiental da Bacia do São Bartolomeu. Precisamos das águas do São Bartolomeu. Traga a bandeira de fogo. Aí nós fomos com a comissão da campanha, que aí criou-se uma articulação na região, que chamamos de Campanha pelas Águas contra o Mineroduto da Ferros. E aí fomos muito bem recebidos pelo procurador, promotor estadual, na hora abriu um inquérito para avaliar a questão do mineroduto. E em seguida solicitou ao CAOMA, que é um Centro de Apoio Operacional e Meio Ambiente do Ministério Público, uma ferramenta do Ministério Público, que faz perícias, avaliações técnicas de alguns empreendimentos. E aí constatou tudo que a gente estava denunciando. Então eles colocaram no papel, depois, o resultado dessa perícia, que o mineroduto ia impactar inúmeras nascentes aqui na região, ia destruir Mata Atlântica, ia destruir vários brejos, aterrar brejos, atravessar vários córregos e além de destruir várias moradias. A gente conseguiu que o CIMOS viesse, que é uma outra estrutura do Ministério Público que avalia os impactos sociais. E aí, junto com essa estrutura do CIMOS, foi realizada uma audiência pública no município de Viçosa, que aí teve presente não só o Ministério Público Estadual, mas também a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral da República. Então foi um marco assim, da resistência essa audiência. Depois da audiência, a procuradora elaborou um relatório, uma recomendação ao IBAMA, solicitando que o IBAMA revogasse a licença prévia e cancelasse todo o processo de licenciamento devido às sistemáticas violações de direitos humanos que a Ferros estava cometendo na região de implantação do mineroduto. Infelizmente, o IBAMA não acatou a recomendação e ainda disse no parecer do IBAMA, em resposta à recomendação do Ministério Público, que o IBAMA não trata com gente. Parte do IBAMA é meio ambiente, ele dá com rocha, bicho e planta. Então, o povo que estiver no caminho que se dane. Agora o que eu via dessa Ferros aí, porque ela queria tirar o povo do meio rural, né, e levar isso para a cidade. Mas não adianta, você pode tirar aqui da minha casa aqui e levar para uma mansão lá na rua, mas eu vou ficar preso.
eu não vou ter liberdade. Aqui não, aqui eu saio, eu tenho minhas criações, eu tenho minha plantinha, a mulher tem a horta ali para cuidar, né? Tem uma galinha, tem. Então a gente é completamente diferente do meio rural com o meio urbano, né? E a pessoa fica todo perdida, né? A pessoa colocar, sossegar, tranquilo no lugar, de repente aparece uma tragédia dessa em cima dele, né? Acabou que fica meio lelé da cuca. Bem, na campanha a gente se organizava basicamente em núcleos, né? Eram núcleos nas comunidades que eram atingidas, então a gente tinha núcleo aqui em Viçosa, tinha um núcleo em Presidente Bernardes, em Paula Cândido, em Ervalha. E também a gente tinha a coordenação regional, né, que eram pessoas de referências desses lugares. E a coordenação ela ficava mais centralizada aqui em Viçosa, né? A gente se reunia mais aqui em Viçosa, mais no sentido de pensar momentos, pensar atividades para a gente executar com as comunidades, né? Então, organização de seminários. Então, na verdade, as decisões mesmo, né, eram tomadas nos grandes seminários, né? Por exemplo, a realização de assembleias, de campanhas, todas as intervenções que a gente fez, né? A campanha pelas águas, a gente falava que a gente tinha 3 frentes de luta, né? 3 frentes de batalha, né? A batalha contra o mineroduto, a gente travava ela na via popular, né? Que a gente fazia esse debate com o povo, entendendo que só o povo unido é que iria demonstrar, né, para os órgãos oficiais, para a própria empresa, que esse projeto não era de utilidade pública, né? Então a nossa ideia era convencer a população de que esse era o principal método de luta, que precisava ir para a rua, né, fazer manifestações, ir para as escolas, fazer debates e tudo para colocar esse debate na boca do povo e todo mundo ser capaz de debater isso com propriedade. A gente trabalhou muito a partir também da utilização de assembleias populares, onde a gente planejava reuniões coletivas com os grupos, né, e tinha espaço de formação, tudo sempre baseado na educação popular, com os atingidos e as atingidas. Um debate necessário para o povo organizar, e o povo vem pra rua, e a luta continua. Porque as pessoas não sabem nem o que é política, às vezes, muitas vezes. Mas nós também não vivemos sem política. Nós temos que estar envolvidos na política. Infelizmente, a gente precisa dela. Você entendeu? A gente não precisa de almoçar, jantar, beber água, não precisa da política também. Então a gente tem que conhecer. A gente tinha uma segunda frente de luta, que era a luta judicial. Então a gente questionou o relatório de impacto ambiental da Ferros, a gente questionou o decreto de utilidade pública, né, que foi dado antes dos próprios estudos ambientais, enfim. Então a gente teve uma série de ações judiciais, entramos com um processo de violação de direitos humanos, que a empresa agiu de forma muito truculenta com a população atingida. A terceira frente de batalha que a gente chamou aí é uma que a gente chama de agitação e propaganda, que está intrinsecamente ligada com a frente de organização popular, né? Então essa via da agitação e propaganda, o que é de fato, né? É a gente conseguir aglutinar e pensar, planejar um conjunto de métodos de comunicação e de denúncia do que a gente estava vendo, né, dessas injustiças que estavam acontecendo, né? Então, diversas formas lúdicas, de diálogo com a população, de contato com os meios de comunicação, todas as formas que a gente pudesse congregar para colocar esse debate para a sociedade. E aí nós entramos com a ação civil pública na Justiça Federal contra a passagem do mineroduto, para que o IBAMA revogasse as licenças que já haviam sido concedidas, que é a licença prévia, e cancelar todo o processo de licenciamento. E aí houveram várias audiências e a Ferro sempre enrolando nessas audiências, sempre tentava enrolar, não só o IBAMA, como também a gente nessas audiências, e o juiz, né? Até que em 2016, o advogado da Ferros entra já com o relatório falando que seu cliente vai desistir da ação porque perdeu o prazo para apresentar os documentos necessários à requisição da licença de instalação. Isso tanto por quê? Porque nós conseguimos
cancelar os documentos que ela precisa, que são os das prefeituras, e também devido à conjuntura internacional econômica do minério de ferro, que não está num preço tão favorável para que a Ferros insista com a implantação desse projeto. Então foi uma conjuntura que nos favoreceu e que nós soubemos aproveitar dessa conjuntura e intensificamos as lutas para barrar a implantação do mineroduto. E quando a gente vê uma experiência de resistência bem sucedida, como foi a campanha pelas águas, isso dá um gás, isso acaba difundindo uma luta que é possível. Sim, é possível vencer a mineração, é possível uma outra forma de desenvolvimento, é possível uma outra forma de uso e apropriação do espaço, e a campanha mostra que isso é possível. A gente fez uma atividade, né, de celebração e de recordação da luta, em que a gente apresentou, né, dessa conquista, do ganho que a gente teve, e a gente percebeu mesmo esse fortalecimento, assim, como que foi bom, né, tanto para a gente quanto para os atingidos e atingidas em geral, porque a gente também é atingido e atingida, né, por esses projetos. E nesse espaço a gente ouviu muito relato, assim, de que em alguns momentos achava que não ia dar certo, que é difícil, mas que a mobilização popular, ela realmente funciona. E vamos caminhando, circulando ali em volta da fogueira. Essa experiência nossa do mineroduto, contra o mineroduto, é uma experiência concreta de quando o povo decide se organizar, toma uma opção, uma decisão, decide tomar os rumos da história pelas suas próprias mãos, a gente consegue sair vitorioso. É uma luta muito agradável. Foi muito bom. Foi. Quando a gente luta, aí que dá para o povo compreender. E quando vê essa vitória, então aí que o povo sentiu, né? Aquela firmeza e falou, gente, compensou, né? Deu certo. E a alegria que foi daqueles que iam perder as casas. Quando a gente consegue uma vitória, porque foi muito positivo. Então, dessa luta para mim ficou tudo de bom. E espero que não venham mexer com nós mais não, né? Que deixem nós sossegadinhos aqui, né? Mas se for preciso a gente entrar na luta, a gente entra de novo. E logo em seguida nós já lançamos uma jornada de lutas contra o mineroduto e pela soberania popular na mineração. Essa jornada por quê? Porque apesar da gente ter obtido essa vitória, o processo de licenciamento ele ter vencido, ele não está mais em tramitação, a Ferros ela não desistiu do seu projeto. Ela investiu muito para chegar até onde ela chegou, né? Então nós não podemos dispersar a nossa organização, pelo contrário, nós estamos no momento agora que nós temos que intensificar a organização das comunidades. E não só permanecer na luta contra o mineroduto, mas entender que o mineroduto é parte de um modelo de mineração implantado no Brasil. Então como que a partir da nossa organização a gente consegue garantir essa vitória contra a passagem do mineroduto e acumular forças para superar esse modelo de mineração que não tem nada a oferecer ao Brasil a não ser rastro de destruição e miséria para o povo brasileiro. O que eu peço para todas essas pessoas que estão passando pelo problema, que eles se unem, eles passam a acreditar. E acreditar no pobre, porque eles têm um negócio de acreditar no rico, que o rico é que pode, é que faz. Pois eu acredito no povo, porque a presença de Deus está com ele está junto. Por um país soberano e sério contra o saque dos nossos minérios. Águas para a vida, não para a morte. Fora Ferros! Fora Ferros! Fora Ferros! Vamos junto? Fora Ferros! Lembrando o Luiz que tá. Fora Ferros! Fora Ferros!